Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 9 da NFL. Essa é a parte 1 para você que está escutando no Spotify, nos principais aplicativos de podcasts. A parte 2 vou postar logo depois na madrugada de domingo para segunda. Se você estiver no YouTube, é tudo no mesmo vídeo. Falaremos de todos os jogos do dia nessa parte 1, nos jogos do primeiro horário e do segundo horário. Na parte 2 falaremos do Sunday Night Football, vamos falar do jogo de Frankfurt, também da Alemanha, Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs, principais notícias do dia, e já vamos olhar para a semana 10, então não deixe de escutar a parte 2 também. Se torne apoiador, se você quer ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, link está na descrição. Você tem acesso a podcast extra toda semana, aos meus textos nas newsletters 2 vezes por semana. Se torne apoiador, link tá na descrição. Você pode assinar por Pix, por PicPay, muito simples, muito fácil, muito seguro. Então é isso, vamos falar dos jogos. Vamos começar aqui falando do grande jogo da tarde de domingo, exatamente o jogo que a gente esperava que seria o melhor jogo da rodada. Houston Texans contra Tampa Bay Buccaneers. O Houston Texans venceu por 39-37, jogando em casa, um grande jogo. Com reviravoltas, o Tampa Bay Buccaneers virou a partida no fim e depois o próprio CJ Stroud com o Houston Texans viraram novamente. O touchdown na virada veio com 6 segundos para o fim, a virada do Bucs antes veio com 46 segundos para o fim. Então para você ver como foi um jogo decidido ali no finalzinho, um jogo no qual o Houston Texans jogou a maior parte da partida sem o Ka'im Fairbairn, que é o kicker do time. Ele se machucou e quem estava chutando era o Dare Ogunbowale, running back da equipe, que acertou um field goal, inclusive. Ele estava chutando o kickoff. Eu fico pra morrer quando isso já aconteceu uma vez com o Kansas City Chiefs e, sei lá, acontece uma vez a cada 5 anos, provavelmente, que o kicker se machuca e a equipe precisa botar um kicker emergencial, né? E como foi me deixou maluco naquele jogo dos Chiefs e me deixou maluco agora, por que não é o Panther que chuta, né? Por que o Panther não tá lá pra chutar, né? Só que a explicação é que como o Panther é o holder do time de field goal, eles preferem não tirar 2 caras de posição, né? Não botar um novo holder para um novo Panther. Mas pra mim não justifica por que o Panther não chuta o kickoff. Mas isso eu já vi. Tem Panther que chuta, Panther na situação emergencial que ele se torna o kicker, tem Panther que não. E pra mim não faz sentido daí o cara já chuta o punch. Mas enfim, o running back do Houston Texans fez muito bem o papel, né? Chutou um field goal, chutou o kickoff. Ele conseguiu touchback, se eu não me engano, inclusive. Mas a história dessa partida, eu tô falando disso porque esse assunto me irrita bastante, essa questão dos Panthers que não vão chutar. O destaque da partida é o CJ Stroud, né? É um jogo fenomenal, uma das melhores atuações de qualquer jogador na NFL esse ano, não só calouros. 30 de 42 passes, 470 jardas, 11,2 jardas por tentativa, que é muita coisa, 5 touchdowns, nenhuma interceptação, foi sacado 3 vezes, um grande jogo, quebrou o recorde de jardas por um quarterback calouro que pertencia ao Andrew Luck, que foi quarterback calouro dos Colts em 2012, né, se aposentou cedo, vocês provavelmente sabem quem é. Um jogo fantástico, o que ele tá fazendo, uma temporada brilhante, o ano do CJ Stroud, assim, ele não poderia estar jogando melhor do que ele está jogando, né, um quarterback, escolha alta, ele sempre vai cair num time ruim, muito raramente, que não é um time ruim, né? Mas se o time tá escolhendo lá no topo, normalmente tem um motivo, né, e o CJ Stroud caiu num time ruim, um time que não se desenhava com grandes talentos nas posições de skill positions, nas skill positions, um treinador que, por mais que todo mundo gostasse da contratação, era um head coach calouro e nada disso tá importando, né? Ele tá sendo um dos melhores quarterbacks da temporada, ponto. Não tinha como ele jogar melhor, né? Se você pega uma escala de 0 a 10 aí, em curva, né, como você diz, né, levando em consideração que ele é um calouro, caiu num time ruim e tal, ele é um 10 de 10. Um 10 de 10 o CJ Stroud, absolutamente brilhante. A conexão dele com o Noah Brown, que veio do Dallas Cowboys, o Dalton Schultz, que também veio do Dallas Cowboys, e o Tank Dell, que eles draftaram na 3ª rodada esse ano,
tá funcionando muito bem, né? E até acho que, principalmente no Brown e Tank Dell, acho que um pouco melhores do que a gente dava crédito. O Dalton Schultz é um tight end sólido e tal, então, assim, não era tão ruim assim em nível de talento, mas ainda assim é um sei lá, parte de baixo ali, do 25º, 24º, em termos de você ranquear ali todas as armas ofensivas que as equipes da NFL possuem, né? Tem Nico Collins também teve touchdown e, enfim. O CJ Stroud ele faz muitas coisas muito avançadas, né? E a gente sabia que ele ia entrar um pouco mais pronto do que a maioria dos quarterbacks calouros, né? Mas não tão pronto assim, né? Pelo menos eu errei. Eu não tinha ele como meu quarterback número 1, nem como meu quarterback número 2, né? Eu tinha ele um pouquinho abaixo do Anthony Richardson, e não era só eu, né? Muita gente. E eu errei, porque o CJ Stroud está fazendo uma temporada fantástica de calor. Já é o calor do ano. Acho que ele pode não jogar mais nenhum jogo esse ano, que ele provavelmente vai ser o calor ofensivo do ano. E comandou a equipe numa virada muito impressionante. Do lado dos Bucks, nenhuma das duas defesas jogou bem. Defesa principalmente contra o passe, né? Que nenhum dos dois times também correu muito com a bola, mas o Baker Mayfield jogou bem também. 21 de 30 para 265 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Sofreu... não sofreu fumble. Eu me confundi com outro jogo. O CJ Stroud sofreu um fumble, mas que ele mesmo recuperou, né? E jogou bem ofensivamente os Bucks, né? Mas defensivamente, essa defesa dos Bucks contra o passe tem alguns problemas e foi muito explorada pelo CJ Stroud. E assim, não tem como não falar. É difícil controlar para não falar do CJ Stroud, né? Porque acho que fica mais impressionante ainda a atuação, levando em conta o jogo péssimo do Bryce Young, né? Pelo Carolina Panthers, né? E tenho certeza que tem muito torcedor dos Panthers arrependido ali, muita gente de repente... Eu vou falar sobre eu vou deixar pra falar sobre o Bryce Young quando a gente chegar na segunda parte, né? Mas realmente o CJ Stroud tem sido muito impressionante. Muito mesmo, mais do que eu esperava. O Washington Commanders derrotou o New England Patriots por 20-17 em New England, um jogo que o placar eu acho que não traduz tanto a diferença no jogo. O Commanders teve 110 jardas a mais que os Patriots. Em geral, foi um time melhor, que moveu melhor a bola, mas chegou 4 vezes na red zone, conseguiu um touchdown, teve uma interceptação horrível lançada pelo Sam Howell no final do primeiro tempo. Teve punch medroso do Ron Rivera. E no fim a equipe conseguiu virar o jogo no terceiro quarto e nunca mais olhou para trás. O Mac Jones acabou interceptado na última chance dos Patriots ali de tentar a virada. Mas acho que diz muito o momento do New England Patriots, que você olha para um 20-17 pro Commanders em New England, ninguém vai cair da cadeira, né? Ninguém vai ficar, caramba, o que tá acontecendo e tal. Seria um dos sinais do apocalipse se isso acontece 7 anos atrás, né? Mas esse momento atual da equipe é isso, né? O Mac Jones comete erros. Você também não quer ter o Mac Jones passando a bola 44 vezes, né? E a equipe tem lesões no corpo de recebedores, tem lesões na defesa. E a verdade é que o time do Commanders é simplesmente melhor, né? No jogo que eles geraram 0 pressão, claro, trocaram os 2 edge rushers na janela de trocas agora. O Mac Jones teve todo o tempo do mundo, mas não conseguiu encontrar ninguém, né? E o Sam Howell jogou muito bem. 29 de 45, 325 jardas, um touchdown. Como eu falei, a interceptação foi horrorosa, mas ele arrisca. Eu gosto mais de quarterback calouro assim do que o quarterback calouro medroso, né? Que não arrisca nada, que é só passe curto e tal. Claro que passa muito pela comissão técnica, né? Mas eu gosto mais de quarterback assim. Terry McLaurin jogou bem, 5 recepções, 73 jardas. E acho que é isso, né? É um momento bem deprimente dos Patriots. Na parte 2 eu vou falar sobre ordem do draft de momento. E o Commanders tá naquele ponto ali também que tá um pouco acima dos piores times do tank, mas também não vai ser muito mais do que isso. Pode sonhar com um wild card numa conferência bem fraca, mas não deve ir muito além disso. O Minnesota Vikings derrotou o Atlanta Falcons por 31-28, um jogo no qual o martírio da equipe com lesões continuou. A equipe que começou o jogo com Jaren Hall, que é o calouro, selecionado pela equipe nesse ano no draft.
ele se machuca no segundo quarto, dá lugar a Josh Dobbs, que nem sabe ainda o nome dos companheiros de equipe dele, que jogou muito bem, teve 2 touchdowns, teve um touchdown correndo com a bola, teve uma conversão de quarta descida absurda com as pernas, sofreu 2 fumbles, é verdade, mas os Vikings saem com a vitória, e aqui comigo o Alisson, do MVP Minnesota Vikings Podcast. Alisson, como foi ver esse seu time zumbi continuar vivo na temporada? Fala, Gabriel. Cara, maluco como sempre, né? A experiência, torcer pro Minnesota Vikings é sempre uma montanha russa. Mas é isso, o Vikings está vivo na temporada ainda. Agora com recorde positivo, a gente está com 4 vitórias seguidas. E o Josh Dobbs não teve tempo de descarregar as malas, mas já tá aí com a sua primeira vitória aí com o time. Sim. Saiu depois do jogo, acho que foi uma entrevista do Josh Dobbs, que ele falou que ele não sabia as jogadas. O Kevin O'Connell no headset dele tava explicando o que era cada jogada ali, a cada chamada, né? Esse é um nível... Assim, não tem como aprender o playbook em 5 dias, né? Mas ainda assim a equipe foi muito bem. Um jogo bem disputado com a Atlanta Falcons. Os Falcons viraram a partida e os Vikings ali numa campanha no final conseguiram virar de novo. A equipe perdeu o KJ Osborne, uma lesão que parecia até séria ali no momento que aconteceu, mas depois ele saiu andando, o que é bem positivo. Até o quarterback emergencial dos Vikings se machucou, né, Alisson? Que é o Ken Akers. Isso, o Ken Akers seria o quarterback emergencial caso acontecesse algo com o Josh Dobbs, né? Que flertou algumas vezes com... Sim. Ele conseguiu boas jardas ali com as pernas, e então sofreu alguns tackles durante o jogo. Então, se ele também se machucasse, quem ficaria ali under center seria o Ken Akers. Mas o Ken Akers também se machucou durante a partida. Não só se machucou, como também lesionou o tendão de Aquiles, igual o Kirk Cousins. O Kevin O'Connell falou depois da partida. Parece que eles já confirmaram já que o Ken Akers também rompeu o tendão de Aquiles. Então não ia ter quarterback caso alguma coisa acontecesse com o Josh Dobbs. O Jaren Hall era o quarterback inicial, né? Ele vinha trabalhando como backup do Kirk Cousins. É um calouro, escolha de 5ª rodada, que veio de BYU, mesma universidade da lenda Zach Wilson. E do Tyson Hill. Exato. Mas e fez até um segundo drive. Ele fez 2 drives. O primeiro foi um 3 and out, e no segundo ele conduziu uma boa campanha ali até a red zone, mas acabou se lesionando. Ele sofreu uma concussão, né? Isso. Numa jogada de scramble, recebeu um hit no capacete, e aí ficou fora da partida, que foi quando entrou o Josh Dobbs, que teve um começo complicado, como o Gabriel falou aí. Ele sofreu 2 fumbles bem esquisitos, mas depois conseguiu voltar bem na partida e sair com essa importante vitória aí fora de casa, sem sequer saber o playbook. Então, imagina quando ele decorar o playbook, né? Vai ser MVP. Você jogou assim sem saber. Do lado do Atlanta Falcons, a equipe teve o Taylor Heinicke como titular no lugar do Desmond Ridder. Não fez um grande jogo, 268 jardas, um touchdown, uma interceptação. Bijan Robinson sofreu fumble. Kyle Pitts, 5 alvos, 56 jardas. Teve o touchdown longo do Jonnu Smith. Foi uma baita jogada do Jonnu Smith, inclusive. Foi o único tight end nessa temporada a ultrapassar 20 milhas por hora, né? Segundo aquela estatística da NFL, né? O Next Gen Stats, que é o GPS, né? Dos jogadores. Eu tô tentando descobrir quanto que é 20 milhas. 32 km por hora. Mas é um time também confuso dos Falcons, que não consegue sustentar muitos drives e que não usa suas melhores peças. E assim, é o time que matematicamente está dentro ainda da briga, né, Alisson? Mas é difícil acreditar que
eles vão conseguir melhorar o suficiente para a diretoria dos Falcons olhar para a experiência Arthur Smith e querer permanecer com ele depois dessa temporada. Eu concordo totalmente. É um time meio confuso, esse time dos Falcons. Estão sofrendo aí algum tempo aí para suprir a posição de quarterback. E essa derrota aí com o Vikings, essa derrota em casa para um Vikings com o quarto quarterback do time, diz muito sobre isso. Mas diz sobre Minnesota também. Acho que é a primeira vez que eu posso falar em 2 anos, né? Que ano passado o Vikings era fraude, né? E agora eu acho que o Vikings realmente é um bom time de futebol. Que mesmo com vários jogadores titulares fora, consegue encontrar um jeito de vencer. Méritos do Kevin O'Connell, alguém que eu tenho criticado bastante, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que tá melhorando aí como head coach. E eu acho que esse time aí, se estivesse com Kirk Cousins e Justin Jefferson, nesse momento da temporada aí, ia conseguir se colocar aí entre os principais times da NFC. O Justin Jefferson volta, infelizmente o Kirk Cousins não. Então é isso, Alisson, muito obrigado pela participação. Siga ele lá no @AlissonSkoll. Não é Ed, é Skoll da torcida do Minnesota Vikings, Alisson com 2 L's. Eu abri o seu Twitter aqui pra ver a sua arroba direitinho, literalmente ver o usuário dele de Twitter, não pense em maldade. Eu vi que você se fantasiou de Obi-Wan, de Obi-Wan, que você escreveu Obi-Wan. Você se fantasiou de Darth Vader. Exatamente, eu fui numa festa aí ontem de Halloween e realizei um sonho de criança aí, que é de comandar toda a galáxia, né? Então... Bem legal. E outra revelação no Twitter do Alisson, que ele é o maior especialista em fisiculturismo do Brasil, né? O cara é especialista no Mr. Olympia, que foi uma grande sensação que me pegou totalmente de surpresa, que eu não sabia que tinha tanta gente fã assim, mas tem muita gente fã. Alisson, brigadão aí pela participação e até a próxima. Obrigadão, Gabriel. Valeu aí o ouvinte do Cara Sports. Lamento não poder não estar tão revoltado aqui hoje. Hoje eu tô feliz com o meu time e estejam todos prontos aí para a experiência Josh Dobbs Minnesota Vikings aí no fim da temporada. O Cleveland Browns derrotou o Arizona Cardinals por 27-0. Isso mesmo, Arizona Cardinals com Clayton Tune como quarterback titular, né? Eles já haviam tomado a decisão de colocar o Clayton Tune como titular no lugar do Josh Dobbs. Trocaram o Josh Dobbs e o Clayton Tune foi um desastre completo. 11 de 20 passes, 58 jardas, 2 interceptações. Foi sacado 7 vezes, claro, com essa defesa do Cleveland Browns é muito boa, mas o tanking a todo vapor lá em Arizona. O Kyler Murray tá liberado, não jogou, não sei. Em algum momento a NFL vai olhar, pô, ele não tá machucado, por que ele não tá jogando, né? Porque as ligas dos Estados Unidos são duras com isso, quanto a relação de... Sim, não tem muito o que pode fazer, né? Mas no que eles podem fazer, as ligas fazem, né? Pra tentar parar o tanking, né? Que é o ato de você não jogar o máximo que pode para perder mais partidas e ter a melhor escolha do draft possível. Mas nada funcionou nesse time do Arizona Cardinals, né? Em momento algum, um jogo tenebroso. O Clayton Tune sofreu um fumble também, né? E, enfim, do lado dos Browns, o Deshaun Watson voltou, jogou ok, teve 2 passes para touchdown, foi muito cagado. A bola bateu no capacete do jogador e subiu, e o Amari Cooper pegou a bola. A notícia triste é que o Jedrick Wills, left tackle titular da equipe, sofreu uma lesão. Ele é um bom left tackle, muito importante para o time. Vamos acompanhar aí ao longo da semana. Mas foi um jogo bem tranquilo para os Browns. Correram com a bola 113 jardas. O jogo acabou ali no segundo quarto, quando eles fizeram 13 pontos. Não confio nada nesse ataque do Cleveland Browns. Deshaun Watson, a boa notícia é que volta. É uma temporada muito estranha dos Browns, né? Porque claramente rolou um atrito ali entre Deshaun Watson, comissão técnica, e departamento médico. Não sei, essa lesão do Jedrick Wills provavelmente não ajuda.
Mas é isso, vitória importante para os Browns ali, que estão numa divisão muito difícil. O Baltimore Ravens atropelou o Seattle Seahawks por 37-3, o jogo que prometia ser o mais disputado da primeira janela de jogos do domingo, na segunda tecnicamente, porque teve o jogo de Frankfurt antes, mas não foi nada disso, não foi competitivo. Os Ravens atropelaram pelo chão 298 jardas, 3 touchdowns. O jogo que o Lamar fez muito pouco, né? Se você tem o Lamar no Fantasy, o próprio Lamar pediu desculpas no Twitter. 21 de 26 passes, 187 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, mas sofreu um fumble, 2 na verdade, um ele recuperou, mas não importou. Os Ravens atropelaram pelo chão e a defesa da equipe é a melhor da NFL, talvez uma das. Tá jogando um nível absurdo. O Seahawks não conseguiu correr com a bola, foi muito pressionado. O Dino Smith, secundária do time tá jogando muito bem. Foi uma atuação perfeita da defesa do Baltimore Ravens, né, que tomou a decisão no ano passado de mudar o esquema, né, demitiu o coordenador defensivo, contratou o Will McDonough, né, que era coordenador defensivo de Michigan, e ele tá fazendo um baita trabalho. E a equipe, assim, no jogo do Lamar, como você viu, os números bem medianos, para dizer um mínimo, e a equipe conseguiu vencer com tranquilidade. O Odell Beckham apareceu, recebeu um passe para touchdown do Tyler Huntley, que foi o quarterback titular do Baltimore Ravens, que entrou no final. Então, mais uma atuação muito boa. O Ravens, que se jogasse na NFC, ia, sei lá, ter a melhor campanha do ano, porque eles vão muito bem contra os times da NFC, né? Esse ano eles perderam 2 partidas, as 2 contra times da AFC. E do lado do Seahawks, a gente tá na hora de ligar o sinal de alerta. Não, já passou da hora, né? Mas talvez o sinal vermelho com o Dino Smith, né? Porque ele tá jogando muito mal, cometendo muitos erros, sofreu fumble, lançou interceptação, não tá conseguindo encontrar um ritmo. Não é só de hoje contra o Baltimore Ravens, ele já vem há algumas semanas jogando mal, e a temporada dele no geral não é tão boa quanto a do ano passado. Acho que a famosa e a temida regressão à média está acontecendo, né? Ele não é aquele Dino Smith do New York Jets, mas também não é o Dino Smith daquela segunda metade, da primeira metade, desculpa, da temporada do ano passado, né? Ele tá ali entre os dois, então complicado competir dessa forma, mas hoje os Ravens foram, por uma boa margem, o melhor time. O Green Bay Packers derrotou Los Angeles Rams por 20-3, um jogo deprimente. Todo jogo dos Packers esse ano me parece deprimente, né? E esse jogo teve mais ainda por conta do outro time. Matthew Stafford se machucou na última semana, não jogou. Brett Rypien foi o quarterback do Los Angeles Rams, né? E a defesa tentou, mas chega um momento que eles tentam e veem que do outro lado não tem nada que eles possam fazer, que do outro lado o ataque não vai conseguir fazer nada, e aí o time perde energia. E os Packers melhoraram no segundo tempo, fizeram 10 pontos no último quarto, venceram por 20-3, um jogo que eles nunca foram muito ameaçados, tiveram 4 vezes mais jardas do que os Rams, 3 vezes, 391 contra 187 dos Rams, e é difícil, é muito difícil quando você tá numa situação dessa. A defesa dos Rams segurou enquanto deu. O Cooper Kupp e o Puka Nacua não conseguiram ter nada. O Matthew Stafford é muito importante. O Brett Rypien não é um bom quarterback reserva. E do lado dos Packers, pelo menos o Jordan Love jogou bem. 20 de 26, 228 jardas, um touchdown. A equipe correu bem com a bola. Então, era um jogo que eles deveriam vencer, né? A gente sabe que esse time dos Rams, quando tá sem uma das suas superestrelas, principalmente quando essa superestrela é o Matthew Stafford, é um time que cai muito de rendimento. E, enfim, ganhar um tempo nesse jogo, porque eu não tenho muito o que falar. Um jogo que o Matthew Stafford não tá. E o Packers, que não vai a lugar nenhum. E eu acho que essa vitória só tira a equipe ali da briga ali de verdade. Eu acho que eles não queriam entrar de verdade, né? Mas com 3 vitórias... 3 vitórias parece muito para ter uma escolha top 3 no próximo draft. O New Orleans Saints derrotou o Chicago Bears por 24-17 no Superdome, um jogo que a experiência Tyson Bagent azedou, né? O Tyson Bagent foi um de muitos quarterbacks reservas que jogaram nesse primeiro horário. Não, o primeiro horário foi complicado, porque tinha muito quarterback titular machucado e reserva jogando, e reserva ruim jogando. O Tyson Bagent, que
fazendo, não diria nem o feijão com arroz, né? Só o arroz, né? Ele tava ok. E aí você exige um pouquinho mais dele, como foi nesse domingo, e ele lança 3 interceptações, sofre o fumble e avacalha qualquer possibilidade dos Chicago Bears, que fez um jogo disputado a maior parte da partida, né? Os Saints fizeram o último touchdown ali para fazer 24-17 já no último quarto, se eu não me engano. Foi isso, com 11 minutos pro último quarto chegar ao fim. E um jogo que o Saints não encanta, não. O Saints não me encanta. E vocês sabem que eu não compro esse time em 2000 em 2 times que eu não compro, né, em 2023, né? Que é o New Orleans Saints e o Jacksonville Jaguars. Claro que se tiver evidência o contrário daqui até o fim da temporada, aí eu compro, mas por enquanto não compro. É um ataque muito limitado, sem criatividade. Uma defesa ok, já foi melhor. Não tá longe, as principais peças envelheceram. Mas quando o Tyson Bagent começa a sofrer 4 turnovers e os Saints, nesse ponto, protegeram bem a bola, teve um turnover também do DJ Moore, aí você é obrigado a vencer o jogo. Os Bears deram a vitória no colo do New Orleans Saints e Cole Kmet jogou bem, terem de Chicago Bears, né? Teve 2 touchdowns, a primeira foi uma recepção absurda. Aliás, eu tô vendo aqui minhas anotações, a segunda interceptação do Tyson Bagent foi uma jogadaça do Marcus May, do safety do Saints, que era dos Jets 2 anos atrás, jogadaça mesmo. O passe ruim foi, mas foi uma jogadaça do safety. Vamos ver se o Justin Fields volta na próxima semana, ele tá com uma lesão no polegar da mão direita. E o Saints, assim, modorrento, mas uma divisão fraca e provavelmente eles estarão na briga por ela até o fim do ano. O Indianapolis Colts venceu com facilidade o Carolina Panthers por 27-13. Um jogo tranquilo da equipe, fez 20 pontos no segundo quarto, basicamente matou a partida. Os Panthers esboçaram ali uma reação, mas os Colts fizeram mais um touchdown no último quarto. Não fez nada de outro mundo, né? Só que o ataque dos Panthers é completamente inoperante, né? E é a história do dia, ainda mais numa partida que o CJ Stroud jogou tão bem. Foram 198 jardas apenas dos Colts, não foi um bom dia deles ofensivamente. A defesa dos Panthers jogou bem, né? E algo que a Giovanna, que torce pro Carolina Panthers, que participa aqui de vez em quando falando dos jogos da equipe, né? Ela destaca que a defesa joga bem até certo ponto e não consegue mais segurar. E foi de novo o que aconteceu aqui, né? A defesa jogou bem, sim. Jogar bem também não acho que seria uma palavra forte, né? Mas conseguiu segurar, né? Você deu 198 jardas apenas, né? Mas o ataque lança 3 interceptações e comete muitos erros e não tem como não falar do Bryce Young, né? Porque no jogo que o CJ Stroud joga tão bem, o Bryce Young tem um jogo terrível, né? 24 de 39 passes, 173 jardas, um passe para touchdown, 3 interceptações. É aquela coisa que eu vim falando. Tem as ressalvas a ser feitas? Sim. O corpo de recebedores é ruim? É. Frank Reich está fazendo um péssimo trabalho e vai ser provavelmente demitido depois dessa temporada? Vai. Não justifica. Não justifica. Ele está jogando muito mal ele individualmente e te assusta. Eu acho que outros grandes quarterbacks já tiveram uma temporada de calouro ruim assim. Mas começa a te assustar bastante, né? E você começa a pensar se não foi um erro dos Panthers. E você começa a olhar para quem provavelmente essa escolha vai se tornar, né, na mão dos Chicago Bears. Claro que isso na hora da troca você não tem como prever o que vai acontecer. Então, essa escolha não tá com os Panthers, não importa se for o Caleb Williams ou se for o novo, sei lá, o novo Zach Wilson. Não faz diferença pro Carolina Panthers no desempenho da equipe. Mas irrita o torcedor, irrita as pessoas envolvidas e tal. Então, é um dia bem ruim pro torcedor do Carolina Panthers, né? Porque o Bryce Young, ele tá muito longe do que você precisa, muito longe do que a primeira escolha geral do draft deveria estar na semana 9. E a esperança é que ele tenha, assim, seja o primeiro ano como o Trevor Lawrence foi em 2020, né? Que foi um ano péssimo e depois ele consegue voltar a jogar bem, ou então num nível menor o Jared Goff, né, que foi muito mal como calouro e depois tornou um quarterback de bom nível, né? Claro que você não drafta um cara na primeira escolha geral, sobe, dá tanta coisa por ele, para ele ser o Jared Goff, né? Mas é preocupante, sem dúvida. Vai ser um dos assuntos ao longo da semana aqui no podcast Cara dos Esportes. Terça-feira
tem programa novo, mas não tem como não ser um assunto esse desempenho do Bryce Young. O Las Vegas Raiders derrotou o New York Giants por 30-6, um atropelo completo num jogo que a equipe, na primeira partida com o head coach interino, o Antonio Pierce, que substituiu o Josh McDaniels, que foi demitido ao longo da semana. Antonio Pierce, que nunca foi head coach na NFL, ele foi linebacker do New York Giants, era jogador no time que venceu o Super Bowl 42, o primeiro dos dois contra o New England Patriots. E é engraçado que esse Super Bowl tem relação com o fato dele ter se tornado head coach dos Raiders, porque parece que foi noticiado na imprensa dos Estados Unidos, né, que a gota d'água, a equipe teve uma reunião, jogadores, técnicos, e um dos caras que falaram foi o Antonio Pierce. E o que o Antonio Pierce falou pro time foi: vocês têm que se manter unido, acreditar e tal. Foi assim que o time que eu fazia parte, os Giants de 2007, conseguiram derrotar o New England Patriots da campanha perfeita. E parece que depois da reunião, o Josh McDaniels deu uma bronca no Antonio Pierce pra ele nunca mais falar dos Patriots daquela forma, nunca mais falar mal daquele time do qual o Josh McDaniels fazia parte. E aí, daí em diante, tudo desandou. Teve reunião dos jogadores com o Mark Davis, né, o dono da franquia, e o Josh McDaniels perdeu totalmente, foi a gota d'água para ele perder o vestiário, e agora ele foi demitido. Os Raiders com um clima muito melhor, né, teve até vídeo durante a semana, os jogadores brincando no vestiário, um clima mais leve, né? Todo mundo odiava o Josh McDaniels, né, e tanto que eu falei isso, né, no preview da rodada. Raiders era a aposta aqui, né? O time era clássico salto ali de aquele pulinho ali quando o head coach que o time odeia é demitido. A equipe jogou bem, o ataque funcionou relativamente bem, correram bem com a bola, a defesa massacrou esse ataque dos Giants, que Daniel Jones sofreu uma lesão, parece que é séria, parece que ele não joga mais esse ano. O Tommy DeVito assumiu, foi sacado 6 vezes, 29 pressões. O Saquon Barkley até conseguiu correr um pouquinho com a bola, mas nenhuma condição esse time. O Evan Neal jogou muito mal, saiu durante o jogo machucado também. Defesa dos Giants no mínimo conseguiu fazer muita coisa, né? Agora Dexter Lawrence não tem mais o parceiro dele ao lado dele, que é o Leonard Williams. Os Giants estão pensando em 2024, é o oficial, e os Raiders 4 vitórias, né? Que é inexplicável para esse time ter 4 vitórias. É inexplicável, mas é NFL, né? Você não é um pontos corridos que você enfrenta 38 vezes os outros 19 times, né? Você tem calendários mais fracos e mais fortes, né? Os Raiders venceram o Broncos, Packers, Patriots e agora os Giants, né? 4 dos piores times da NFL. 4 dos 5, 6 piores times da NFL, né? Então é assim que funciona às vezes o calendário. Por isso você não pode se deixar se levar muito pela campanha do time. Tem que olhar um pouco mais a fundo. O Philadelphia Eagles derrotou o Dallas Cowboys por 28-23. Um jogo que eu gostei bastante. Achei que foi um jogo bem equilibrado. Um jogo que qualquer uma das duas equipes poderia vencer. No final da partida, algumas faltas do Philadelphia Eagles colocaram os Cowboys em condições de virar o jogo. A equipe não conseguiu aproveitar, tiveram algumas faltas ali do próprio Cowboys, que tirou o time de condição, mas no fim o Philadelphia Eagles venceu, tentou perder o jogo, mas não conseguiu. E eu tô aqui com o meu xará Gabriel Platt, que comanda o Blue Star Brasil, perfil sobre o Dallas Cowboys nas redes sociais. Eu mandei uma mensagem para ele, o convidando para o podcast, fiz a ressalva da vitória ou na derrota, e ele está aqui na derrota, agradeço bastante. Mas um jogo que durante a semana eu discutia sobre se a diferença dos Cowboys para os Eagles é a mesma do ano passado, se diminuiu ou se aumentou. Seja qual for a resposta antes desse jogo, a gente viu duas equipes do mesmo nível, né, Gabriel? Pois é, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes. Em relação ao jogo, o Cowboys tinha uma referência com um time de primeira prateleira, assim, quando enfrentou o 49ers no Sunday Night Football umas semanas atrás e foi atropelado. Perdeu por 42-10. E nesse jogo a gente ia enfrentar de novo um time de primeira prateleira, que no caso o Philadelphia Eagles, na casa do Eagles. E o que a gente viu foi um jogo muito apertado.
um jogo que, se qualquer um dos dois saísse vencedor, não seria injusto. E um jogo decidido nos detalhes, né? Teve falta dos lados, teve um touchdown aqui, um touchdown do lado ali, mas parte do jogo, eu acho que o Cowboys fez uma partida muito boa, né? E coisas do futebol americano, né? Acho que é o que faz a gente gostar tanto do esporte, né? Essa coisa do jogo ser decidido no detalhe, ser um lance, né? Uma campanha que o Cowboys pega na linha de 14, faltando 46 segundos, chega na linha de 6 jardas, já todo mundo já aceitando que o Cowboys ia virar o jogo, e aí tem uma outra reviravolta e o Cowboys acaba perdendo. Enfim, acho que foi um jogo muito equilibrado e mostra que o Cowboys tem condição de enfrentar os melhores times da NFL no momento. Concordo, né? E, assim, basicamente, todo jogo você pode meio que rastrear qual foi a diferença, né? Todo jogo apertado, assim. E aqui a diferença clara é que os Cowboys tiveram um turnover on downs que eles pararam na linha de 1 jarda, né? Naquele que inicialmente tinha sido touchdown, né? Fugiu o nome agora do tight end. Schoolmaker, isso. Que inicialmente tinha sido touchdown, mas a revisão mostrou que não tinha sido. E é a diferença de um jogo que foi decidido por 5 pontos, um jogo que eu achei que o Philadelphia Eagles não fez das suas melhores partidas. Acho que nenhum dos dois lados da bola, pra ser sincero, né? O A.J. Brown quebrou a sequência ali de jogos consecutivos de 125 jardas ou mais. Eu até fiquei surpreso com quão bem os Cowboys seguraram as pontas com o A.J. Brown. O que você achou, Plat? Olha, quando eu gravei o podcast dessa semana do Blue Star Brasil, eu já esperava que essa marca poderia ser quebrada por conta do desempenho do Cowboys contra os wide receivers número 1 ao longo das semanas nessa temporada. Uhum. Não que o A.J. Brown tivesse feito um jogo ruim, longe disso, mas não fez um jogo espetacular. Eu acho que o Darren Bland sofreu ali, acho que principalmente no touchdown do Devonta Smith, mas acabou segurando as pontas bem. E a secundária do Cowboys ainda está tendo alguns problemas, principalmente acho que nos safeties, e acho que a lesão do Trevon Diggs está fazendo falta, porque o Bland, que estava jogando mais por dentro, né, ele agora está sendo improvisado no outside, o Jordan Lewis está jogando pelo meio, e o Lewis está deixando a desejar, na minha opinião, porque ele não tem o mesmo nível do que o Bland tem jogando no inside, e a gente viu isso, por exemplo, no primeiro touchdown do Eagles, no Kenneth Gainwell, se eu não me engano, que era o Lewis que estava ali, ou pelo menos foi nessa campanha. Mas de resto, eu acho que a secundária do Cowboys fez um certo bom jogo assim contra o ataque do Eagles, né? O ataque do Eagles que estava indo muito bem assim, com todos os wide receivers, né? O Devonta Smith demorou para aparecer no jogo, né? O Goddard estava sumido também, aí ele conseguiu, aí quando ele conseguiu aparecer ele se machucou infelizmente, então acho que o saldo da secundária foi positivo. Concordo. E eu acho que não foi um dos melhores jogos do Jalen Hurts, mas também não acho que ele jogou necessariamente mal. Eu achei que ele foi um pouco mais conservador, eu diria, né? Não completou uma porcentagem alta de passes, né? E o pass rush dos Eagles apareceu. No primeiro tempo eu achei que jogou bem. No terceiro quarto deu uma sumida. E no último quarto eu achei que foi muito bem. E esse lado direito da linha ofensiva dos Cowboys é um problema, né, Plat? Pois é, o Terrence Steele na off-season ele renovou por um salário bem alto, assim, tipo, acima dos $10 milhões por ano. E colocou ele entre os right tackles mais bem pagos da NFL e, pelo menos nessa partida, ele foi muito abaixo. Desde quando ele nem foi draftado, né? Ele chegou na liga acho que em 2019 ou 20. E de lá pra cá ele já vinha tendo uma evolução, né? Em 2020 ele era ainda muito cru, muito ruim. Ele foi colocado de improviso, assim, no time titular por conta de lesões, mas de lá pra cá ele vinha tendo uma evolução e agora quando ele renovou parece que tá dando uma oscilada. Né? Esse jogo foi uma prova de fogo dele e ele foi muito mal, né? O Reid que acabou com ele na partida, ao longo, acho que da partida inteira, mas nesse último quarto, principalmente nessa última campanha, ficou mais evidente, né? Onde o Cowboys não poderia tomar um sec de jeito nenhum, principalmente ali quando tava ali na beira da endzone, né? Aí o Cowboys tem uma saída falsa do Tyler Smith, aí depois o Terrence Steele cede o sec ali, e ali praticamente enterra as chances do Cowboys de reagir. Mas um jogo muito ruim dele, muito ruim. Concordo, achei que ele destoou, né? Não que tenha sido um grande jogo no geral, ele não cedeu todos os 5 sacks, né,
do Dak Prescott, né? Mas a gente viu, por exemplo, o Brandon Graham, veteranaço, aparecendo bem ali na reta final do jogo, né? E acabou sendo a diferença, um jogo muito apertado, o jogo foi disputado na Filadélfia, então, claro que agora abre uma diferença bem difícil de ser retirada, né? 3 jogos que os Eagles têm a mais, né? Que é um gap bem grande, mas acho que em termos de nível... O problema também, se você é torcedor dos Cowboys, você sabe melhor do que eu, Plat, que os Cowboys têm jogos bons e não conseguem manter o melhor nível múltiplas semanas, é a sensação que dá, né? Por exemplo, achei que o Dak fez uma partida muito boa hoje, né? Mas não dá pra botar a mão no fogo que ele vai repetir o desempenho na próxima semana. Isso que frustra bastante a torcida, né? Pois é, eu acho que ele vinha tendo uma boa temporada e ele Calma teve aí, 2 rápida jogos correção. muito... O jogo é contra os Giants na semana que vem, então dá pra garantir que ele vai ter um bom jogo. Não, eu ia falar que ele tava tendo uma boa temporada, ele teve 2... O começo da temporada foram jogos não tão bons assim, mas porque a defesa estava garantida, né? O Cowboys venceu o Giants por 40-0, ele não teve um jogo maravilhoso porque não precisava ter um jogo maravilhoso. Mas ele teve um jogo muito ruim contra o Cardinals e principalmente contra o 49ers. E desde esse jogo contra o 49ers, que foi uma tragédia, assim, ele vem jogando bem, né? Teve vitórias boas contra o Chargers, contra o Rams, e agora contra o Eagles, mesmo perdendo a partida, ele teve um bom desempenho. E tem que ver essa evolução, se ele não vai oscilar, né? Porque a temporada passada ele oscilou bastante, então foi complicado. Em relação a essa vantagem do Eagles, o Eagles tem um calendário bem complicado agora, eles têm uma bye week, então a diferença de jogos pode, entre aspas, diminuir, né? Porque o Cowboys já teve a bye week dele. Mas eles enfrentam o Kansas City Chiefs fora de casa, enfrentam o Buffalo Bills, então tem uma sequência aí que acho que dá pro torcedor do Cowboys sonhar em secar e achar que o Eagles vai perder um joguinho aqui, um joguinho ali, e o Cowboys encosta ali já pensando no confronto direto que os dois vão ter. Se eu não me engano é fim de novembro, começo de dezembro. 10 de dezembro. Agora eu não lembro exatamente a data. 10 de dezembro, eu tô com o calendário dos Cowboys aberto aqui. O calendário é bem acessível dos Cowboys seguindo em frente, né? New York Giants, Carolina Panthers, Washington Commanders, Seahawks, aí enfrenta... Aí dá uma apertada de novo, né? Que é Eagles, Bills, Dolphins, Lions, encerra contra o Commanders no dia 7 de janeiro. Mas é acessível mesmo. Claro, vai precisar de múltiplos tropeços do Philadelphia Eagles, que é possível. Siga o Blue Star Brasil, @Blue Star Brasil, podcast sobre Dallas Cowboys, perfil nas redes sociais, parte lá da rede do Fumble na Net. Plat, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço e me coloco à disposição em qualquer coisa e tamo juntos. O Cincinnati Bengals derrotou o Buffalo Bills por 24-18 no Sunday Night Football. A primeira vez que as duas equipes se enfrentam, obviamente, na temporada regular, desde aquele dia que foi o mais pesado da NFL, talvez da história, certamente nas últimos 20 anos, que teve tudo que aconteceu com o Damar Hamlin, que ele teve a parada cardíaca, que ele foi reanimado em campo. Foi legal, ele não foi relacionado para a partida, ele tá ativo no elenco do Buffalo Bills, não foi relacionado para esse jogo, tava no estádio, saiu para almoçar, para jantar, saiu para se reuniu com a equipe médica que tratou dele, muito legal. Em campo, claramente um time superior, claramente o Cincinnati Bengals, né? E muita gente vai falar do Joe Burrow, e ele merece, T. Higgins e tal, mas eu quero começar falando da defesa do Cincinnati Bengals, né? Comandada pelo Lou Anarumo, que é o coordenador defensivo do time. Esses grandes jogos, ele é um dos melhores coordenadores defensivos na NFL, talvez o melhor. Mas esses jogos grandes, ele cresce, né? Ele traz um plano de jogo que funciona. Nesse domingo, claramente o foco era o Stephon Diggs, e ele teve até um touchdown no final, mas 6 recepções para 86 jardas. Para o Stephon Diggs é pouco. Foi muito bem, limitado, né? E a secundária jogou muito bem. A equipe do Buffalo Bills também ela abandona o jogo terrestre. Quando tentou, não foi nada de outro mundo, mas é o plano de jogo do Lou Anarumo, né? Limitar o impacto da principal arma do adversário, que no caso era o Stephon Diggs. Eu vi o Josh Allen várias vezes sendo obrigado a parar e pensar, né? Ele não tá agindo em ritmo, não tá naquela coisa
instinto, né? Muitas vezes ele precisava parar e pensar, e aí tira o ataque de ritmo. O Buffalo Bills, que teve muita dificuldade para sustentar drives, né? O Cincinnati Bengals teve 36 minutos de posse de bola contra 23 apenas do Buffalo Bills, e essa vantagem era até maior no primeiro tempo. Então, méritos pro Luan Arumo. Uma grande noite, merece os parabéns. O Joe Burrow jogou muito bem, e o Joe Burrow parece, se tinha alguma dúvida, ele tá 100% recuperado da lesão na panturrilha, ele tá esticando jogadas, ele tá lendo bem o campo, ele, se os Bengals fizeram um bom trabalho contra o Stephon Diggs, os Bills fizeram um bom trabalho contra o Ja'Marr Chase, né, que teve 4 recepções para 41 jardas, ele tava sempre com parecia tipo uma cinta que ele botava nas costas ali, ele não parecia 100% Ja'Marr Chase, mas o T. Higgins teve um grande jogo, 8 recepções para 110 jardas, o Tyler Boyd começou bem o jogo também, foi tudo Joe Burrow, 31 de 44 passes, 348 jardas, 2 touchdowns, foi bem protegido, o pass rush dos Bills não conseguiu chegar, então uma atuação muito forte dos Bills, eu sei que eles vencem por 6 pontos, mas eu gostei do que eu vi do Cincinnati Bengals. Eles tiveram um drive ali numa quarta descida que eles tentaram converter, que eles não conseguiram, né? Poderia ter sido mais pontos. O field goal que eles chutam, curiosamente, inverteria, né? A quarta descida, problema nenhum quanto à quarta descida, né? Os números diziam que basicamente não tinha diferença, então não tem problema com a decisão. A segunda era mais clara de ir para a quarta descida, mas até eu acho que influenciado por não ter conseguido a primeira, o Zach Taylor decide chamar o field goal ali, abre 24-10, os Bills fazem o touchdown, fazem a conversão de 2 pontos, que é a decisão correta, né? Para quem não sabe, você está perdendo por 14 pontos. Você faz touchdown, você tem 6 pontos, né? E faltam 8 pontos, você pode reduzir essa vantagem para 7 ou ir para conversão de 2 pontos, né? E se você for para conversão de 2 pontos e consegue, você precisa de um touchdown para vencer o jogo, caso você consiga o outro touchdown, como seria o caso aqui do Buffalo Bills. Se você não consegue o touchdown, você está perdendo por 8 pontos e você precisa de uma conversão de 2 pontos para levar o jogo para prorrogação. Você consegue 2 touchdowns, a probabilidade de você conseguir pelo menos uma das 2 conversões de 2 pontos é alta e aumenta a sua chance de vencer o jogo. É maior do que se você deixar o jogo ir para prorrogação, né? Que a prorrogação, muito do destino da prorrogação é definido no cara ou coroa, né? Então, por isso é a decisão correta ir para conversão de 2 pontos depois do primeiro touchdown. Lá do Buffalo Bills, eu achei que, como eu falei, né? Um ataque... As coisas que eu falei valem muito dos outros jogos do Buffalo Bills também, né? Um ataque não consegue o mesmo ritmo, não tem a mesma facilidade. O ataque dos Bills passou muito pelo processo que o Kansas City Chiefs passou também, né? De ver muitas defesas adversárias usando ali a cobertura com 2 safeties no fundo do campo para limitar as jogadas explosivas. Nesse caso específico dos Bengals, a gente viu muito os Bengals muitas vezes com um safety só, mas safety muito longe no fundo do campo, né? E tirando ali qualquer possibilidade, dobrando a marcação no Stephon Diggs, e esse time não tem uma arma secundária, né? E o exemplo maior do que eu falo do Buffalo Bills, que vocês já devem estar de saco cheio de ouvir eu falar isso, é o T. Higgins, nesse domingo, né? Um jogo que o Ja'Marr Chase não teve uma grande partida, não parecia 100%, o adversário estava bem focado nele. Eles têm o T. Higgins com 8 recepções e 110 jardas, né? Os Bills não têm esse cara, né? O Dalton Kincaid teve 10 recepções, mas por apenas 81 jardas, né? Que é bom, mas não é ótimo, né? E você não conta que o Dalton Kincaid vai fazer isso toda semana, né? Então é o que eu falo do Buffalo Bills. E não acho que é um time que... Não me encanta. O único jogo, assim, inegavelmente bom da equipe contra um time bom foi a vitória contra o Miami Dolphins, né? Que já foi final de setembro, né? A equipe perdeu para os Jaguars em Londres, suou sangue para vencer os Giants, perdeu para os Patriots, teve um jogo difícil contra o Buccaneers e agora foi a vitória deles, e agora tem uma derrota para o Cincinnati Bengals, e o Bengals vai voltando pro topo, perto do topo. Vou passar pela
pela classificação ainda, né? Mas vai ganhando força, vai ter que se tirar de um buraco que eles se colocaram, mas a equipe dá sinais claríssimos de evolução. O Kansas City Chiefs derrotou o Miami Dolphins por 21-14, o jogo realizado em Frankfurt, na Alemanha. Um jogo com mais defesas do que o esperado, né? Eu achei que a defesa do Miami Dolphins jogou muito bem, surpreende um pouco dado o desempenho recente da equipe nesse lado da bola. A dos Chiefs não é mais surpresa, né? A defesa muito boa e conseguiu limitar bastante esse ataque do Miami Dolphins, que basicamente teve um quarto muito bom, que eles encostaram no placar e tiveram chance ali de empatar a partida, mas depois disso conseguiu voltar a segurar. O Steve Spagnuolo, o coordenador defensivo dos Chiefs, teve um grande jogo, um grande plano de partida, né? Conseguiu mandar blitz no momento certo, que conseguiu gerar alguma pressão no Tua, né? É muito difícil pressionar o Tua, né? Porque ele se livra da bola muito rápido e os Chiefs conseguiram fazer isso. E um ponto interessante que se manifestou na última jogada do Miami Dolphins, né? Que foi aquele fumble no snap, foi com 1 minuto e 3 pro fim, 4-10, já no campo de ataque, um momento que os Dolphins poderiam empatar a partida. Tem um fumble no snap ali, né? Entre o Creed, né? Creed Humphrey e o Creed Humphrey, Creed Humphrey é do Kansas City Chiefs, né? Entre o center do Miami Dolphins, o Conor Williams e o Tua Tagovailoa. E se você olha ali, tem um monte de gente do Kansas City Chiefs na linha de scrimmage. Rola uma confusão nos bloqueios do Miami Dolphins. Não justifica, mas contribui essa confusão ali para o center cometer um erro. E cometeu um erro e deu no que deu, né? O snap saiu errado e os Chiefs conseguiram vencer o jogo. O ataque dos Chiefs jogou pro gasto. O Patrick Mahomes cuidou bem da bola, né? Ele que vinha cometendo erros. Sofreu um fumble, é verdade, ali, que colocou os Dolphins numa boa posição. Mas jogou o suficiente, né? A gente espera mais que o suficiente. Um jogo que os Dolphins se venderam todo ali para parar o Travis Kelce. Deu certo, né? Os Chiefs fizeram apenas 21 pontos. O Travis Kelce teve 3 recepções em 4 alvos para 14 jardas, né? Ele tava muita marcação ali em zona dupla e tal. Os Dolphins fizeram um trabalho muito bom nisso. E a gente já vê uma melhora dessa defesa do Vic Fangio, muito por conta também do retorno do Jalen Ramsey. A equipe tá com o Jalen Phillips e com Bradley Chubb saudáveis e tal. Então, tudo isso ajuda, né? E o ataque dos Dolphins não jogou mal. Não tem outra justificativa, né? Você pode levar em consideração, Jalen Waddle não estava 100%, ele saiu durante o jogo e tal, mas não jogou bem. E teve essa questão dos Chiefs conseguirem interromper o timing ali do ataque dos Dolphins, mas também tem a questão, você olha o calendário do Miami Dolphins, né? O calendário dos Dolphins, eles venceram os 3 jogos que eles enfrentaram times que estão com campanha de mais derrotas do que vitórias e perderam para os 3 times com mais vitórias do que derrotas, né? Venceram Chargers, Patriots, Broncos, Giants, Patriots novamente, perderam para Bills, Eagles e Chiefs. Eu acho que tem algumas coisas que nos ajudam a entender o que aconteceu. O jogo terrestre da equipe não está conseguindo mais encaixar tantas big plays quanto no início, na primeira metade da temporada, né? O Raheem Mostert, ele consegue encaixar no segundo tempo, tanto que ajuda a colocar os Dolphins em posição de empatar aquele jogo, mas a equipe não está conseguindo mais, né? Acho que tem a questão, a ausência do Achane é sentida, mas também tem uma questão que esse ataque dos Dolphins é muito movimentação para snap e tem muito truque com a mão, né? Aquela coisa do mágico, né? Que ele mexe com a mão aqui, mas o truque está acontecendo no outro lado. E conforme vai passando as semanas, os times começam a entender melhor como parar isso, né? E quando esse jogo terrestre não tá encaixando tão bem, eles terminaram com bons números, né? Mas foi bem graças a 2 corridas longas do Mostert na reta final, né? E aí os times não são punidos quando eles botam formações mais leves para defender Tyreek Hill, Jalen Waddle e companhia, né? E aí os Dolphins não conseguem correr. E não estão conseguindo transformar aquele avanço de 10 jardas num avanço de 40 jardas, como eles faziam múltiplas vezes
em alguns jogos. Falta um pouco disso. Não é só, o Raheem Mostert tem capacidade disso, né? Mas tem um pouco de aleatoriedade e tem um pouco que os times estão sabendo defender melhor. E, por exemplo, o Tyreek Hill teve 7,8 jardas por recepção, né? Conseguiu colocar ele ali num limite ali, ele não teve aquele estrago que a gente está acostumado a ver, e os Dolphins não conseguem punir a defesa dos Chiefs pelo chão como eles fazem contra times piores, né? Times piores, spoiler alert, costumam ser mais burros, né? Tem mais dificuldade para parar o que você faz, né? Então os Chiefs, que é uma defesa muito boa, uma defesa inteligente, consegue cortar pelo meio desses truques, diria, do Miami Dolphins, mas é uma grande defesa dos Chiefs, e eu acredito nesse time do Miami Dolphins também. Claro, quando você vai enfrentar times piores você vai ter uma campanha melhor. Contra os times melhores você vai ter uma campanha pior. Isso é natural, é um pouco extremo, no caso do Miami Dolphins, mas eu continuo acreditando no time, e continuo colocando o Kansas City Chiefs como favorito ao título, né? É um time que o ataque não engata de jeito nenhum, mas assim, o engatar que a gente pensa pro Kansas City Chiefs é o melhor ataque da NFL, né? Ainda é um ataque muito bom, um dos 10 melhores, com certeza, mais do que isso até. E a defesa é muito boa, a defesa é disparada melhor da era Patrick Mahomes, é uma defesa top 5, talvez mais, na NFL atualmente, e continua sendo o time mais complicado de se enfrentar na NFL. Eu já ia esquecendo de falar, tô até gravando depois, me perguntaram no Twitter, e eu acho que é uma questão interessante, o porquê dos jogos da Europa terem um nível de futebol americano baixo, né, relativo aos jogos tradicionais nos Estados Unidos, né. E eu acho que é uma pergunta bem interessante, né, e a minha teoria, até eu respondi a pessoa que me perguntou no Twitter, é que esses jogadores de futebol americano são criaturas de hábito, e quando você muda a rotina deles, acaba afetando mais até do que deveria, né. E claro que tem, por exemplo, o fator deles terem jogado muito mais cedo do que de costume, né, para eles, né. O jogo em Miami começou 9 horas da manhã, e em Kansas City acho que é 8 da manhã, né. Então, bem mais cedo do que de costume, você sai da sua cidade, voa para outro continente, e eu acho que é uma questão também um pouco mental, né. Mesma questão dos jogadores que sentem o ar rarefeito, entre aspas, de Denver, né? A altitude de Denver, que na verdade é irrisório a diferença, né? A gente vê, por exemplo, a comparação, né? Denver tem a mesma altitude que Campos do Jordão, né? Mas que não fica tanto na cabeça do jogador, que o jogador acaba sentindo. E acho que entra tanto na cabeça do jogador o quão fora da rotina ele vai estar, que ele tem essa dificuldade para se adaptar, né? E o jogador também está acostumado a viagem dentro do país, né? Mas não é que nem um time de futebol que está acostumado a mudar de país para jogar em outro, seja futebol de seleção, seja competição intercontinental. Então eu diria que é isso. Eu acho que é essa mudança de cenário, o jogador não está acostumado. Essa é a minha teoria, que eu acho que realmente nessa altura é difícil dizer que não é um fato que os jogos na Europa são, em geral, bem piores do que os jogos nos Estados Unidos. Vamos passar pela classificação da temporada agora. Eu vou passar pela ordem do draft também, mas antes da classificação, AFC Leste tem Miami Dolphins no topo com 6 vitórias e 3 derrotas, New York Jets 4-3, Buffalo Bills 5-4, os Jets jogam ainda nessa segunda-feira, New England Patriots 2-7. AFC Norte a gente tem Baltimore Ravens 7-2, Pittsburgh Steelers 5-3, Cleveland Browns 5-3, Cincinnati Bengals 5-3. Essa divisão vai ser muito dura até o fim. AFC Sul, Jacksonville Jaguars 6-2, Houston Texans 4-4, Indianapolis Colts 4-5, Tennessee Titans 3-5. AFC Oeste, a gente tem Kansas City Chiefs 7-2, Las Vegas Raiders 4-5, sabe Deus como, Los Angeles Chargers, que ainda vai jogar no Monday Night Football, 3-4, Denver Broncos 3-5. Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles tem 8 vitórias e 1 derrota, Dallas Cowboys 5-3, Washington Commanders 4-5 e a franquia, entre aspas, New York Giants 2-7. Detroit Lions está na liderança da NFC Norte com 6-2, Minnesota Vikings 5-4, Green Bay Packers 3-5, Chicago Bears 2-7. NFC Sul, New Orleans Saints 5-4, Atlanta Falcons 4-5, Tampa Bay Buccaneers 3-5,
Carolina Panthers 1-7. E para encerrar, NFC Oeste, 49ers 5-3, Seahawks 5-3, Los Angeles Rams 3-6 e Arizona Cardinals 1-8. Se a temporada da NFL terminasse hoje, a ordem no draft seria a seguinte: Arizona Cardinals teria a primeira escolha geral, seguido dos Chicago Bears com a escolha do Carolina Panthers, né, que eles receberam na troca do Bryce Young. Depois, de novo, os Chicago Bears, com a própria escolha dessa vez. 4, New York Giants. 5º, New England Patriots. 6ª escolha, Los Angeles Rams. 7ª escolha, Green Bay Packers. 8ª escolha, Tampa Bay Buccaneers. 9ª escolha, Denver Broncos. E 10ª escolha, Tennessee Titans. Tem um grupo aqui de... Tem 2 times com uma vitória só. É o Arizona Cardinals e o Carolina Panthers. 3 times com 2 vitórias. Bears, Giants e Patriots. E aí tem um monte de time com 3 vitórias. Vai ser uma disputa bem acirrada, não só para os times de olho no quarterback, mas tem também o Marvin Harrison Jr., que é um dos melhores prospectos de wide receiver que eu já vi. Então, claro, você não vai tancar por um non-quarterback, mas para um time como os Bears, que podem ter a 2-3, a 1-3, a 1-2, prospecto de você poder draftar um Caleb Williams e um Drake May e o Marvin Harrison Jr., realmente é espetacular. Passar por algumas das principais lesões que aconteceram nesse domingo. Infelizmente sempre acontece. Nesse domingo até que um número menor que eu sinto do que nas últimas semanas, que tem sido um banho de sangue. Atlanta Falcons, essa não tem a ver com lesão, né? Mas o Taylor Heinicke vai ser avaliado se ele permanecerá como titular, porque tá aqui no topo, eu achei melhor ler logo. Cordero Patterson e o Mac Hollins sofreram lesões no tornozelo e não voltaram no jogo contra os Vikings. No jogo do Sunday Night Football, que acabou agora, tô gravando 1h40 da manhã. Pense nisso na hora, se você decide se deixa ou não 5 estrelas lá no Spotify, ou seja, qual for o aplicativo de podcast. O Micah Hyde sofreu uma lesão. Stinger, que eu sinceramente não sei o que é. Deixou o jogo e não voltou. O Terrell Bernard, linebacker da equipe, também sofreu uma concussão, equipe que já perdeu o Matt Milano na temporada. Carolina Panthers, Brian Burns sofreu uma concussão também, assim como o CJ Anderson, cornerback. No Green Bay Packers, o Christian Watson sofreu uma lesão nas costas e também foi avaliado por uma concussão, isso eu não sabia. Logo depois da recepção que ele teve no jogo, uma recepção longa. Kenny Clark, jogador de linha defensiva, sofreu uma lesão no ombro e não voltou para a partida. Josh Downs, wide receiver dos Colts, sofreu uma lesão no joelho e também deixou o jogo contra os Panthers. Las Vegas Raiders, Marcus Peters também deixou o jogo com uma lesão no joelho. Vamos ver aqui mais alguma. O Ken Akers parece que sofreu uma ruptura de tendão de Aquiles, se eu não me engano a segunda na carreira dele, no jogo contra o Atlanta Falcons, né, pelo Minnesota Vikings. O Jaren Hall, quarterback, sofreu uma concussão, como eu falei na primeira parte do programa, assim como o KJ Osborne. Daniel Jones parece, não foi confirmado ainda, mas parece que ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Eu acabei que eu não falei sobre isso muito no jogo. Acho que eu não falei na análise do jogo, porque não tinha ainda uma confirmação. Agora não é oficial ainda, mas ligamento eles normalmente sabem, né? Quando é lesão estrutural, ele vai passar por exame nessa segunda-feira, mas ao que tudo indica, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e está fora da temporada, que, como eu falei agora há pouco na ordem do draft, a única prioridade dos Giants tem que ser a ordem do draft, tem que ser entrar nesse top 3 do draft e sair ali com Caleb Williams ou Drake May. Dallas Goedert sofreu uma lesão no antebraço contra o Dallas Goedert, não vou repetir. Dallas Goedert, uma lesão contra o Dallas Cowboys, né, tight end do Philadelphia Eagles. Vamos ver, acho que de importante são essas mesmo, as principais lesões do domingo. Vamos passar para o mini preview da semana 10 e eu começo com mais notícias. Normalmente tento evitar mais notícias, mas não tem como, gente. Carolina Panthers contra Chicago Bears no Thursday Night Football. Bears são favoritos por -3. O jogo é em Chicago. Não sabemos se vai ter retorno de Justin Fields ainda. Vai ser um jogo duro. Para os Panthers, é um jogo que eles estarão em evidência
as más atuações vêm sendo varridas ali para debaixo do pano, que é o horário das 3 da tarde. Mas dessa vez não vai ter como escapar. Foi 6 da tarde, né, nesse domingo, né? E Bryce Young, falei bastante no programa, né? E, enfim, pros Bears aqui, não tem muito como eles perderem, né? Porque a escolha dos Panthers é deles, né? E é o único foco da equipe, deveria ser o único foco. Cara, eu acho que aqui pros Bears é melhor eles vencerem o jogo, porque deixa os Panthers ali empatados com o Arizona Cardinals até o fim, torce pro Kyler Murray eventualmente jogar e o Cardinals vencer um jogo que não deveria. Então acho que eu vou de Bears aqui, porque eu acho que eles têm mais incentivo. Os Panthers não tem nenhum desincentivo para vencer, né? Mas se o Justin Fields voltar, pode dar um ânimo para a equipe. Domingo a gente tem Indianapolis Colts contra New England Patriots, 11h30 da manhã. Esse jogo é na Alemanha também. Eu acho que é em Berlim. Vitória dos Colts pagando 1,5. Quer dizer, desculpa. Vitória dos Colts. Os Colts são favoritos por 1,5. Vitória deles está pagando 1,80. E eu mergulharia nesse Colts menos 1,5. Porque o time do Colts é bem melhor que o dos Patriots. O ataque é muito melhor e é um time melhor treinado. E eu iria de Colts aqui. Browns e Ravens, um jogo bem duro aí na AFC Norte. Ravens favoritos por 5,5 pontos. Eu iria de Ravens. Nada que os Browns mostraram hoje contra um time morto do Arizona Cardinals me faz achar que esse time é bom. E eu acho que o Ravens está num momento muito bom. Green Bay Packers contra Pittsburgh Steelers. Steelers favoritos por 3 pontos, como deveriam. Jogaram no Thursday Night Football. Over-under 37 pontos e deveria ser isso mesmo, mas eu iria de Steelers. Jogo em Pittsburgh. Texans e Bengals não tem linha ainda, o jogo acabou de acabar. O Houston Texans. Saints e Vikings, Saints favoritos por 2,5 pontos. Mesmo o jogo sendo em Minnesota, aqui eu iria de Vikings, que eu acho que se portaram bem com o Josh Dobbs quarterback, então eu iria de Vikings aqui. 49ers e Jacksonville Jaguars, 49ers favoritos por 2,5 pontos. A bye week veio no momento ideal para o 49ers, né? Eles estavam desesperados por uma bye week, para poder respirar, reagrupar o time que vinha num momento muito ruim. Eu acho que da 49ers aqui. Eu não confio nesse time dos Jaguars. Tennessee Titans contra Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers favoritos por 1 ponto. Aqui eu sinceramente não tenho um palpite formado não. Acho que iria de Bucks aqui porque o jogo é em Tampa Bay. Eu já falei, eu não confio muito nesse time dos Titans fora de casa. O Will Levis deu uma injeção de moral aí nesse time. Mas eu iria de Buccaneers ainda. Falcons e Cardinals, aqui é Falcons, não tem muito o que pensar. Lions e Chargers, aqui é Lions. Chargers não jogaram ainda, né? Então me reservo o direito de mudar de opinião, mas eu iria de Lions aqui. Giants e Cowboys. Cowboys favoritos por 15,5 pontos e não tem jeito, teria que ser isso mesmo. Os Giants foram atropelados pelos Cowboys na semana 1, quando o time ainda tinha alguma esperança, alguma vontade de viver. Então acho que Dallas Cowboys aqui. Seahawks e Commanders. Seahawks favoritos por 6 pontos. Geno Smith tá jogando muito mal. O jogo é em Seattle. Eu iria de Seahawks, mas eu não apostaria. Jets e Raiders. Jets favoritos por 1,5. Nossa. Mostra a confiança do apostador no Las Vegas Raiders. Os Jets vão jogar no Monday Night Football ainda, então não tem difícil opinar. Eu acho que eu iria de Jets aqui, que esse time do Raiders é horroroso. Eles venceram mais um jogo aqui que contra um time pior ainda. Os Jets venceram os Giants. Eu iria de Jets aqui. Pessoal, então é isso. O episódio pós-rodada chegou ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. O programa de NFL volta na madrugada de terça para quarta. Episódio de NBA de segunda para terça. Então até lá. Tchau.